Gênesis capítulo 49, estamos aí caminhando quase no finalzinho de Gênesis, ainda não é o último sermão, mas nós já estamos aí sentindo o gostinho da reta final de Gênesis. Gênesis capítulo 49. E hoje eu vou ler todo este texto, embora eu não vou me detalhar em tudo que está aqui por causa do nosso tempo. E é um resumo que abrange as 12 tribos de Israel, mas eu gostaria que nós lêssemos e você acompanhasse a leitura, para você ver essa bênção como um todo neste primeiro momento. Gênesis capítulo 49 diz assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força, e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez, e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai, e o profanaste. Subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com o seu agrupamento minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito sejas o teu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-lo-eis em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulão habitará na praia dos mares, e servirá de porto de navios. O seu termo se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom, e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga, e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade é uma guerrilha, o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Assé, o seu pão será abundante, e ele motivará delícias reais. Naftali é uma gazela solta. Ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os frecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e o aborrecem.
O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Sejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel. Isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. E cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou, dizendo: eu me reúno com meu povo, sepultai-me com os meus pais, na caverna que está no campo de Efron o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou do Efron, com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Oremos. Deus, torne estas palavras lidas aqui compreensíveis a todos nós. Nos dê a graça de sermos alimentados pela palavra do Senhor, que é perfeita. Ilumine a nossa mente. Trate, ó Deus, com o nosso coração. Nos faça ver, ó Deus, como que o Senhor lida com o seu povo e como que a sua obra avança no decorrer da história. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estas são as últimas palavras de Israel ou de Jacó. É a mesma pessoa, embora não seja a mesma realidade. Jacó é o enganador. Israel é aquele que é chamado como príncipe, lutaste com Deus e prevaleceu. A mudança de Jacó para Israel foi um trabalho da graça de Deus na vida dele. E mesmo depois da transformação, este homem constantemente demonstrava atitudes de Jacó e atitude de Israel. Agora ele está idoso para morrer, ciente disso. Aliás, os últimos sermões nós temos visto isso, Jacó idoso lá no Egito, e ele abençoando algumas pessoas. Ele abençoou Faraó, ele abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés, fez um relato belo da vida, e agora ele vai abençoar os seus 12 filhos, aqueles que são aqui os 12 patriarcas, de certa forma, as tribos de Israel. Se você olhar o verso 15, desculpa, o verso 15, olha lá o verso 15. Desculpa, verso 20 e 28, melhor dizendo. Olha o verso 28. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. Perceba que o que você encontra aqui é a informação dada pelo narrador. O narrador é Moisés, inspirado por Deus. Ele tem diante dele as tribos de Israel. Moisés é o libertador que tirou o povo do Egito, e o povo está próximo de chegar em Canaã. E ele está olhando para aquele povo, está escrevendo o livro de Gênesis, inspirado por Deus, para deixar escrito, patenteado a história deles, para que eles não venham esquecer quem eles são, como que tudo começa, como que a graça de Deus age. E o que você tem acima deste verso 28 são as palavras que Jacó teria dito, de forma poética. Se você olhar
na sua Bíblia ela está recolhida, está um tanto quanto que afastada na margem. Este é um recurso literário para mostrar para você que é uma poesia. A forma como foi descrita, Jacó abençoando os seus filhos, ele não fez num texto narrativo, ele fez numa grande poesia que sintetizava a história. E Moisés está dizendo, esta poesia foi dita sobre vocês, sobre as 12 tribos de Israel. E o que é dito aqui? O interessante é você reparar que 2 personagens vão ganhar destaque nessa narrativa. Judá, que começa a falar sobre ele, lá no verso 8, se você olhar comigo o verso 8, você encontra as palavras que Jacó se dirige a Judá. E vai até o verso de número 12. Então, 8, 9, 10, 11, 12, falando de Judá. Você chega no verso de número 22, você encontra o segundo personagem que vai ganhar destaque nessa história, José. Começa no verso 22 e vai até o verso 26. Essa história foram construídas, essa bênção foi construída de forma a descrever como estes 2 personagens ganharam destaques, ganharam bênçãos de Deus, e que isso deveria continuar de geração após geração, porque esta foi a escolha do Senhor. A descrição são de forma a louvar os feitos destes 2 personagens, ou os feitos que Deus fez na vida destes 2 personagens. E as descrições e as bênçãos aqui prometidas a eles mostram isso. Por exemplo, a Judá é dito que vai ser um rei que vai reinar. O cetro nunca se afasta, está dizendo de realeza. Pensa uma nação que está chegando em tribos ainda. 12 grupos que vão começar a conviver dentro de um só território. E mais à frente alguém vai começar a reinar. E há uma promessa dizendo, o reino tem que vir de Judá. O rei vai vir de lá. Nunca vai passar o cetro de Judá, da casa dele. A José é dito que ele é como um príncipe. Ele também tem um destaque. Ele é príncipe entre os seus irmãos. Ele não é rei. Rei vai vir de Judá, mas ele é príncipe. E de fato isso vai acontecer quando as tribos se dividem. As tribos do norte, muito tempo depois. 10 tribos vão se reunir no norte de Israel. 2 no sul. As 2 do sul, lideradas e governadas por Judá. As tribos do norte, quem começa a ganhar destaque lá é a tribo de Efraim, que é um filho de José. De tal forma que essas histórias se concretizam no decorrer. Mas eu quero então olhar com você as últimas palavras de Israel, e o texto faz questão de dizer, olha lá o verso capítulo 49 ainda. Depois chamou Jacó a seus filhos e lhe disse, ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Mas olha o verso 2, ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Intencionalmente as 2 palavras que designam este homem, Jacó e Israel. Essa não é apenas a conversa de um pai para com filhos. Era comum no mundo antigo da época, o pai, quando estava próximo da sua morte, passar como se fosse um testamento, mas faria isso através das bênçãos sendo declaradas sobre filhos. Mas aqui não é só isso, é também isso. É a conversa de pai para filho. Mas é mais. Ele diz, é a conversa de Jacó com seus filhos, mas é a conversa de Israel para com os cabeças das tribos. É uma conversa que vai transpor este momento da história de sangue, vai entrar naquilo que vai constituir um povo, uma nação, as 12 tribos. Estão reunidos em volta de Jacó, o patriarca, os cabeças das 12 tribos que vão dar origem a uma grande multidão. O que é que tem aqui nas últimas palavras? E eu quero olhar com você algumas lições. A primeira delas é que Deus faz a sua obra considerando pecados cometidos. Deus faz a sua obra. Deus faz a sua obra avançar, considerando ou punindo os pecados cometidos.
Você tem visto a caminhada dessa história, deste povo no livro de Gênesis? Os personagens citados aqui cometeram algumas coisas muito graves. E que em algum momento da vida até o próprio Jacó foi omisso, não os confrontou muito. Ou os confrontou, mas não levou muito a sério. No leito de morte, quando vai passar de geração para a próxima, ele vai sendo instrumento de Deus. O que ele está anunciando é o que Deus queria que ele anunciasse. Ele não está anunciando da boca dele, do coração dele, da vontade dele. Não, ele está sendo boca de Deus para anunciar o que vai acontecer. E o que vai acontecer leva em consideração também os pecados cometidos. Isso vai ficar muito claro nos 3 primeiros nomes citados desta bênção. Os 3 primeiros nomes, na verdade os 4 citados, são filhos de Lia. Jacó teve uma família muito complicada. Ele tinha 2 esposas e 2 concubinas, e concorreram entre si até na quantidade de filhos que elas fossem ter. Tamanho foi essa dificuldade na vida deste homem. E aqui está reunido, no primeiro bloco, os filhos de Lia. Todos estão lá, mas as falas são primeiro direcionadas aos filhos de Lia. E os 3 primeiros, vai ser pontuado os pecados deles. Deus avança a sua obra, considerando também os pecados cometidos. Ao fazer a história acontecer, Deus não isenta a responsabilidade humana. Esse é um binômio de 2 realidades, como se fosse cara e coroa, 2 lados da mesma moeda. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Isso não cabe bem na nossa mente, até porque a nossa mente é finita e a mente de Deus é infinito. Nós somos temporais e Deus é atemporal. Nós somos criatura e Deus é o Criador. Mas essas 2 realidades nós a vivenciamos. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, e Deus faz a vontade dEle. Mas ao mesmo tempo, nós não somos meros robôs. Nós somos pessoas com personalidades, com coração, com ação, com vontade, com desejos, e nós pecamos. E Deus não nos isenta das responsabilidades. Por que eu estou dizendo que Deus vai avançar a história, visitando, ou punindo, ou considerando os pecados? Porque aqui, quem vai ganhar proeminência é Judá. Você já percebeu isso desde o início dessa série, quando nós entramos em José. Eu tenho dito constantemente, lembre-se, não é só José, tem Judá. E de fato, mas Judá não é o primogênito. Judá é o 4º filho. Humanamente não tem como Judá herdar o direito de governar. E Deus vai mostrar aqui como que esses que foram retirados do direito, perderam o direito por causa dos seus pecados. Embora a expressão aqui seja as bênçãos, olha lá o verso de número, capítulo 49, olha o verso de número 28, ó. São estas as 12 tribos de Israel, isto é o que lhes falou o seu pai, quando o quê? Os abençoou. A cada um deles ele fez o quê? Abençoou. Por que eu estou reforçando isso? Porque os 3 primeiros parecem uma antibênção. Olha lá o que aqui não está descrito. Mas lembra, tudo isso é bênção, chamado de bênção. Mas parece uma antibênção. Olha o primeiro sendo citado, Rúben. Este homem tinha tudo para desfrutar do melhor. Olha lá o verso 3, vamos ler? Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Ele está dizendo, Rúben, você é o cara do momento que eu estava mais forte da vida. Você é o primeiro fruto. Você é aquele que era capaz, tinha sagacidade, habilidade, força, proeza. Alguém muito apto a executar coisas. Virtudes sendo exaltadas aqui. Características que podem ser muito bem utilizadas
para avançar o reino de Deus. Mas também pode ser terreno perigoso. Assim é a nossa jornada. Deus nos habilita com diversas coisas, que são bênçãos, privilégios, mas ao mesmo tempo, grandes responsabilidades. E olha como que Rúben, que tinha essa descrição bela, não ocupa o lugar de primogênito. Lembra, o primogênito tinha direito a 2 bênçãos, dobrada a porção dele. Mas não vai ser Rúben. Por que que não? Olha lá o verso 4. Vamos ler? Impetuoso como a água, não serás o mais excelente. A ideia de impetuoso como a água é instável. Não tem estabilidade. Não dá para firmar os pés, algo levado com muita força. Que poderia ser uma grande virtude, se tornou algo terrível na vida dele. E o que ele fez agindo assim, sendo alguém impetuoso? Ele era o primogênito e ele desejou o lugar do pai. Ao perceber que o seu pai estava envelhecendo, ele toma uma atitude de se deitar com uma das concubinas de Jacó, com Bila. Ao fazer isso, ele está meio que assumindo a cama do pai, o lugar do pai. Lembra que anos depois, Absalão, quando quer armar um golpe, tomar o trono de Davi, o sinal disso é que ele vai se deitar com as concubinas de Davi, mostrando, olha o que eu estou fazendo. Rúben fez isso, e Jacó o confronta. Jacó mostra para ele o porquê que ele não vai ser o primogênito, o porquê que as coisas não vão caminhar por ele, porque na soberania de Deus, Deus conduz a história, mas Deus também visita os pecados, há consequências. Olha lá o verso de número 4 de novo. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Vamos ler? Porque subiste ao leito de teu pai, e o profanaste, subiste à minha cama. Isso aqui é dito na frente de todos. Ele se dirige a Rúben, diz: Rúben, saiba por que você não serás o primogênito. É Deus dizendo através de Jacó: eu estou visitando a iniquidade, eu estou disciplinando. Deus leva em consideração os nossos atos, e Deus traz disciplina sobre os nossos pecados. Rúben, um estudioso diz que Rúben poderia ser considerado o homem cujos planos nunca deram certos na vida. Ele teve esse plano de assumir a liderança, impetuoso, quer ser logo líder, e perdeu o posto. Tempos depois, quando eles estão para vender José, Rúben tem uma boa ideia. Ele diz: não vamos fazer isso não vamos matar o nosso irmão não vamos vender ele não. Ele pede: joga ele aqui na cisterna, e ele está pensando de dar um jeito de salvar José. O texto diz isso, ele está até bem intencionado. Mas quando passa a caravana dos midianitas, ele não está naquele lugar, ele tinha saído. E o plano dele frustrado de novo, ele não consegue salvar José. José é vendido ao Egito. Depois, quando a história se deslumbra, e aí você sabe daquela parte em que Simeão ficou preso lá no Egito, porque José estava querendo ver se os irmãos tinham mudado e tudo mais. Quando eles voltam para casa, é de Rúben a ideia. Rúben diz assim para o pai: nós precisamos resgatar o Simeão. E o pai diz: não vou deixar Benjamim ir. Aí ele diz: sabe de uma coisa? Eu tenho uma ideia. Deixa aí, porque se ele não voltar, se Benjamim não voltar, eu entrego os meus 2 filhos para você. Ele está achando que vai resgatar, que vai convencer a partir da entrega dos filhos. Jacó diz: de modo algum. O coração de Jacó está dizendo mais ou menos assim: esse cara não tem sentimento, ele está disposto até a sacrificar o filho, mas ele nunca se sacrificou. Ao contrário de Judá. Judá não vai oferecer o filho, Judá diz: eu me ofereço no lugar. Então Rúben é alguém que decai do posto. Mas há mais 2 que poderia se tornar: Simeão e Levi. Olha lá o verso 5. Os próximos dessa sequência: Simeão e Levi
são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre na minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Jacó está revisitando uma história que envolvia ocasião lá em Siquém, quando estes dois homens lideraram o povo de Deus, lideraram os seus irmãos, lideraram as tribos, para usar da circuncisão, símbolo religioso, para exterminar aqueles cujo o príncipe deles, o líder deles, havia de certa forma abusado da sua irmã Diná. De fato, algo terrível ter abusado de Diná. Mas eles não aplicam a justiça em punir. Punir faz parte. A Bíblia está cheia de leis relacionadas. Cometeu tal coisa, deve acontecer isso. Mas esses homens, não, eles são violentos na sua punição. Eles não sabem administrar a justiça sobre aqueles que estão debaixo do poder deles. Anos mais tarde, Jacó diz: vocês não podem se tornar aqueles que vão conduzir o povo, porque vocês fizeram isso. Perceba aqui, irmãos, como que Deus está conduzindo a história. Deus faz a sua obra avançar, considerando pecados cometidos. Deus não é injusto. Por isso há uma grande advertência a você. A advertência de que Deus está avaliando, considerando, analisando o que você faz das coisas que Ele dá a você. Não pense que a soberania, que a graça de Deus isenta você. Está aqui a evidência disso. Deus vai usar os pecados deles para retirá-los do posto de ser o primogênito. Mas você diz: pastor, como que isso é bênção? Isso é mais uma anti-bênção, né? Porque a gente está pensando no indivíduo, né? A gente está pensando no nome de Rúben, no nome de Simeão, no nome de Levi. E de fato, para eles aqui, não parece coisas boas isso que Deus vai fazer. Mas a disciplina do Senhor é sempre pedagógica. Deus não pune por punir. Deus disciplina por amor. Deus está administrando essas bênçãos, porque eles são as 12 tribos de Israel. Bruce Waltke, ele chama a atenção para algo que eu gostaria de compartilhar com você. Diz assim: ao remover Rúben por seu turbulento e incontrolado impulso sexual, Jacó salvou Israel de uma liderança leviana. De igual modo, ao amaldiçoar a crueldade de Simeão e Levi, ele restringe sua cruel temeridade de dominar. O que Deus está fazendo aqui é preservando as 12 tribos. E Deus, para preservar, Deus precisa de tirar aquele que não está qualificado para exercer determinados cargos. Já pensou ser governado por alguém impetuoso? Por alguém movido pelos desejos, muito capaz, mas aplicando isso para coisas que não conseguem controlar, que não têm domínio próprio? É terrível. Grandes líderes da história, homens cruéis, eram pessoas extremamente capazes, todavia com a mente inclinada para o mal. Deus está livrando de que aquele que vai reinar sobre Israel seja alguém cujos planos nunca acontecem, porque é muito impetuoso. Deus está livrando que aquele que vai reinar não seja alguém movido por uma vingança desmedida, que derrama a ira de qualquer jeito e que pune além da conta. Deus está tirando Simeão e Levi deste posto. É bênção de Deus para as 12 tribos. Até a anti-bênção é bênção de Deus para o povo dele. É isso que Jacó está fazendo, não é individual. É por isso que é na frente de todos. E é por isso que Moisés, anos depois, está contando. Porque aí tinha descendente
de Rúben, aí tinha descendente de Simeão, aí tinha descendente de Levi. Moisés quer que eles saibam que vai ser da descendência de Judá, porque Deus escolheu assim, não de forma arbitrária apenas, mas também considerando a responsabilidade humana. Queridos, Deus vai fazer a obra dele avançar, a despeito de nós, a despeito dos nossos acertos e dos nossos pecados. Nada é capaz de impedir Deus. Desde o início é Judá o escolhido. Mas Deus não vai passar sobre o seu padrão moral. Deus não vai cometer injustiça para fazer o que Ele quer fazer. Ele vai considerar a sua forma de ser, a sua forma de viver. Por isso que Paulo vai dizer, aquilo que o homem planta, isso ele colherá. Por isso que as Escrituras constantemente vai dizer, tome cuidado com o pecado, desvie do pecado. Ela não está só pensando em salvação final. Ela está pensando em consequências, em responsabilidades, em chamado, em responsabilidade humana. Bênção para as 12 tribos, começa mostrando que Deus faz a sua obra avançar, punindo pecados cometidos. Segunda lição, Deus faz a sua obra avançar, redimindo histórias tristes e derramando graças. Se fosse só o primeiro ponto, irmãos, nenhum de nós poderíamos ter esperança. Nem eu, nem você teríamos qualquer esperança se Deus fosse apenas tratar com os nossos pecados. Mas Ele faz a história avançar, derramando graça, redimindo histórias tristes. Até nessas antibênçãos que eu descrevi para você, até na vida de Rúben, na vida de Simeão e na vida de Levi, tem graças. Como assim, pastor? Onde tem graça nessas palavras tão duras? Até agora você tinha visto bênçãos mais ou menos dizendo assim, você vai até prosperar, como foi com Esaú, como foi com Ismael. Você será grande, mas a minha aliança eu vou estabelecer com este aqui. Dos filhos de Abraão, Isaac e Ismael, Deus escolhe Isaac, Deus trabalha com Isaac. Dos filhos de Isaac, Esaú e Jacó, Deus escolhe Jacó. Mas e dos 12 filhos de Israel? Os 12 filhos de Jacó? Deus escolhe os 12. Deus não está tirando eles da linhagem. Simeão, Levi, Rúben, ainda são cabeças de tribos. Ainda pertence o povo de Deus. Eles não mereciam estar nessa lista. Mas Deus, com sua graça, está redimindo histórias, está derramando graça. Queridos, talvez você tenha cometido determinados pecados que até o desqualifica para determinados cargos. A Bíblia, ao dizer de liderança, a Bíblia fala de alguns cargos que são muito sérios. Mas isso não significa que Deus desqualifica você de pertencer ao povo dele. Está desqualificado para exercer determinadas coisas, não o torna desqualificado para pertencer ao povo dele. Rúben, Simeão e Levi não têm condição de serem os primogênitos, mas têm condição de estar entre o povo, de ser chamado povo do Senhor, porque a salvação é pela graça, porque Deus faz avançar a história, punindo pecados, mas derramando graça. Esse é o binômio na nossa história, na nossa realidade. E esta pode ser a sua realidade hoje. Eu não sei como você errou no passado, mas a graça de Deus, se você é um filho de Israel, um filho de Deus, está estendida a você. Vivencie essa realidade, se alegre disso. Os discípulos, certa feita, ficaram muito felizes. Chegaram empolgados. E disseram para Jesus, que bom os espíritos demoníacos se submetem a nós. Nós fazemos milagres, nós vemos cura. E Jesus olha para eles, e Jesus diz para eles algo maior. Alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Melhor do que ser instrumento de Deus, e é bom ser, não tem nada de errado em ser, mas melhor do que isso é estar com o nome escrito no livro da vida.
E esses homens estão: Simeão, Rúben e Levi. Deus redime até mesmo a punição. Se você olhar em Levi, verso 7, diz: maldito seja o teu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Vamos ler agora? Dividi-lo-ei em Jacó, espalharei em Israel. Ele está dizendo: os descendentes de vocês vão ser espalhados, vão ser meio que absolvidos pelas outras tribos. E é assim mesmo. A tribo de Levi não vai ter um território para chamar de seu. Isso é uma punição. As tribos têm território, a tribo de Levi não. Mas isso não é só punição. Aquilo que é uma disciplina de Deus é também um instrumento de bênção. Sabe de quem vai ser os descendentes de Levi? Os levitas. E Deus vai dizer para os levitas: vocês não terão terra entre o povo. Vocês não vão ter uma terra. Vocês não vão ter uma herança. A herança de vocês será a minha pessoa. Eu serei a herança de vocês. Vocês vão servir a mim. A tribo de vocês serão consagradas a mim. E da tribo de Levi que vem os sacerdotes. É da tribo de Levi que vem aqueles que vão cuidar do templo, quando o templo é organizado. Eles vão viver na casa do Senhor. E um dos salmistas em outro momento vai dizer: é melhor estar na casa do Senhor do que em qualquer outro lugar. Quão amáveis são os teus tabernáculos. A descendência de Levi herdou algo ainda maior. Eles não tiveram terra, eles não guerrearam, mas eles conduziam a adoração. Percebe Deus redimindo histórias. Consequências de pecado ficam, mas consequências de pecado são instrumentos de Deus também. Você pode ser um testemunho eloquente do que Deus fez na sua vida e na sua história. A tribo de Levi é uma testemunha dessa. A vida não é simples, preto no branco. Será que isso é só consequência de pecado? É, mas há espaço de bênção? Esse é o nosso Deus. Lembra de Davi? Faz algo terrível. Mas ele tem o Salmo 51 escrito para nós. Assim é a nossa história. Deus faz a sua graça avançar. A sua obra, melhor dizendo, avançar. Redimindo histórias tristes e derramando graça. O personagem que vai ser o centro desta graça é Judá. Olha lá o verso 8. Judá. Pensa você, se com aqueles três há palavras duras, quando grita Judá, você sabe quem é Judá? Judá é um homem que em um determinado momento da vida teve a brilhante ideia de vender o José. Ele que deu a ideia: vamos vender José. Judá é o homem que se afastou do povo de Deus e casou com uma mulher descrente. Teve filhos descrentes, filhos morreram debaixo da punição de Deus. Ele ficou viúvo, se deitou com a nora dele, a Tamar. História terrível, está lá no nosso canal do YouTube, um sermão só sobre isso. Esse é o Judá. Esse é o Judá. E Jacó se chama ele de Judá. Judá. O que é que tem para ajudar? Olha lá. Teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Ele está dizendo: Judá, você vai reinar. Você vai vencer. Você vai governar. Teus irmãos vão se render ao seu governo. Você diz: pastor, parece que Deus puniu tanto um, e parece que Deus tampou os olhos para outro. A graça de Deus agiu na vida de Judá. É graça. A graça de Deus agiu tanto na vida de Judá, que Judá foi transformado por esta graça. Foi educado por esta graça. E Judá chegou ao ponto
de chegar para o seu pai e dizer assim: vamos voltar ao Egito, vamos resgatar o Simeão, eu me entrego se alguma coisa acontecer no lugar de Benjamim. Se quiserem matar Benjamim, eu fico no lugar de Benjamim. Esse é o homem transformado, é o homem liderando, é o homem se sacrificando. Esse é Judá. Isso não foi de uma hora para outra, isso foi uma história na vida dele. Ele não é mais o que abandona o povo, ele é aquele que se sacrifica por um dos seus. Ele não é mais aquele que se é conduzido pelas paixões sexuais, não. Ele é aquele que sacrifica a sua própria vontade, o seu desejo. Ele é Judá. Deus faz a sua obra avançar, redimindo histórias tristes e derramando graça. Se eu tivesse apresentado Judá para vocês, e vocês não fossem um leitor bíblico, quando você viu aquela história, você teria dito: esse homem morreu para a história bíblica, acabou para Deus. Não, Deus redime a história dele, porque é graça. Isso acontece porque vai ser derramado a maior graça através de um leão que deverá vir ao mundo. Olha lá o verso de número 9. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Vamos ler o verso 10? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele está dizendo de uma passagem do bastão de autoridade. Cetro é símbolo de autoridade, de reino, de governo. Ele está dizendo: o reino vai passar da descendência de Judá. Você conhece Davi? Aquele menino pequeno que derruba um Golias, porque ele é da tribo de Judá. Você vê o reino sendo passado, porque ele é da tribo de Judá. Mas diz até que vem Siló, o de Siló, aquele que é maior do que Judá. Judá é só um leãozinho, mas vem um grande leão, e o cetro do reino dele jamais arredará. Ele está dizendo o nascimento de Jesus Cristo. Há uma promessa diante dessas tribos, dizendo de que nasceria o rei que governaria. Jesus estaria com o cetro nas mãos. Este é o meu Senhor, o seu Senhor. E olha a descrição deste. Olha lá o verso de número 11. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho de sua jumenta à videira mais excelente. Só um detalhe, o que ele está dizendo de forma poética com isso aqui? Ele está mostrando a riqueza deste personagem. Quão rico ele é. Porque a vide, a videira, era algo muito precioso, valioso. E você vai pegar um jumentinho e vai amarrar na vide, é você colocar picanha na boca de cachorro. Você não faz isso. A não ser que você tenha muito dinheiro, ou você ficou doido. Só uma... vai saber hoje em dia, né? Hoje em dia... O texto aqui está dizendo, esse homem é tão rico, que ele pega o jumento dele e coloca na vide. O filho do jumentinho, na mais preciosa. Ele está dizendo da riqueza do grande rei que vai vir. Irmãos, quem está ouvindo isso é um povo pobre, um povo que está peregrinando, um povo que não tem nada, não tem nenhuma terra ainda. Está dizendo, vem alguém, reina lá alguém. Olha a descrição, olha lá o verso 11. Lavará suas vestes no vinho. Em vez de lavar em água, lava em vinho. Tamanha riqueza. E a sua capa em sangue de uvas. A riqueza, a beleza, mas há um apontamento aqui. Se ele vai lavar as vestes no vinho, essas vestes irão se sujar. Porque não serão vestes brancas num certo sentido.
Porque o rei de Judá, ele vai assumir o nosso lugar, com a sua riqueza, com a sua glória, vai montar no jumentinho, vai transformar água em vinho, vai chegar em Jerusalém montado no jumentinho, mas o seu sangue será derramado numa cruz. As suas vestes, de certa forma, vão ser sujas, vão ser rasgadas, ele vai ficar nu, por causa dos pecados do povo dele. Essas profecias estão todas amarradas aqui. E ele é belo, ele é poderoso. A descrição da beleza está no fato do verso 12, dos seus olhos serem cintilantes de vinho, os dentes brancos de leite. Esse é o seu rei, o meu rei. A minha pergunta, você sabe nas mãos de quem está o cetro que governa o mundo? Quem está no trono assentado? Quem governa a macro-história, a micro-história, a sua vida e a minha vida? É Jesus. Não são os poderosos deste mundo, é o descendente de Judá. Ele veio e ele virá, e todo olho o verá, como nós cantamos aqui. E vão ter que declarar que o leão da tribo de Judá é o Senhor. Você pode declarar isso na sua vida, se sujeitando a Ele, vivendo dentro do reino dele que agora é invisível, porque quando se tornar visível, aqueles que foram rebeldes neste reino serão excluídos, lançados. Mas Ele está aqui para arrebanhar pessoas, rebanhar Rubem, Simeão e Levi, redimir histórias, reinar sobre eles, porque é um reinado sacrificial, provedor. Aqui não é poder de quem é maior. Quando você olha para isso aqui, talvez você dissesse, poxa, não, é um rei que vem para morrer, não pelos 12 apenas, mas por todo o povo de Deus. Tem que ser alguém disposto, que parece um pouquinho com aquilo que Judá esteve, disposto a se sacrificar, mas alguém muito maior. Não um leãozinho, um grande leão, que se transforma num cordeiro, para morrer na cruz do Calvário. Eu quero terminar dizendo para você que Deus faz a sua obra avançar, às vezes da forma mais estranha possível. Quando você olha para o verso 23, e eu não vou aqui me delongar, porque você conhece a história, é a história de José. A gente passou por ela vários domingos, passo a passo. E talvez você olhou para a história de José e talvez você tenha dito, que cabra, que homem, que cara firme, como que alguém é capaz de passar por isso e estar firme, perdoar? Aqui está o segredo dele. Olha lá comigo o verso 22. José, vamos ler o verso 22? José é ramo frutífero junto à fonte. Corta um ramo da fonte, tira um ramo da fonte para ver se vai dar fruto. Não tem como. Mas ele é um ramo frutífero, ele é o segundo do Egito. Os olhos da humanidade daquela época estavam postos em José. Todo mundo podia comer dos frutos que ele estava dando. Mas da boca de Jacó vem a resposta. Quem ele é? José, você precisa ouvir quem você é. Você é um ramo frutífero junto à fonte. Não esqueça do lugar que você foi colocado. A sua frutificação se expande. Olha o verso 22. Seus galhos se estendem sobre o muro. José vive lá em Canaã, mas depois ele é levado ao Egito. Os galhos dele se estendeu sobre o mundo da época. Sabe o que Deus pode fazer comigo e com você? Usar as nossas vidas além dos limites geográficos, além do nosso tempo, além do nosso momento. Deus pode tornar grandes coisas a partir de nós. José é um retrato disso. Seus galhos se estendem, José. Se estendem tanto que eu trouxe para mim 2 dos seus filhos para chamar de meus, Efraim e Manassés. Mas olha mais. Verso 23, vamos ler? Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele, o aborrecem.
Você viu, os irmãos fizeram, a mulher de Potifar fez ao lançar na prisão, os guardas esqueceram dele. As flechas estão colocadas naqueles que dão frutos. Se você dá fruto, as flechas muitas vezes estão colocadas em você, mirando para acertar você. Mas os galhos estão se estendendo. Essa é a síntese de José. Olha o verso 24. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos. O arco não se dobra, não quebra. Vira, enverga, mas não quebra. Podem jogar quantas flechas forem. José é ramo frutífero junto à fonte. Por que isso? Como que José prevaleceu? Como que José aguentou? Como que o coração dele foi preservado? O segredo está aqui. Verso 24. Os seus braços são feitos ativos. Vamos ler? Pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor, pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Irmãos, a frase que você cansou de ouvir, e o Senhor era com José. Qual que é o segredo de José? O Senhor era com ele. Os irmãos estão vendo isso. José está ouvindo isso. É assim que essas tribos vão caminhar debaixo do governo soberano de Deus. Deus conduz a história punindo pecados, Deus conduz a história derramando graças, e Deus conduz a história da forma mais estranha possível, fazendo com que aquele que dê fruto tome flechadas, mas fique firmes pelas mãos deste que fez tudo isso. O segredo de José é o mesmo meu e seu, se nós estivermos em Cristo. É o poderoso de Israel. José não fez nada. Naqueles 12 que estavam diante de Jacó, todos ouviram quem é que fez. Quem fará para que as próximas gerações saibam quem é o Senhor? Será que você passa isso para os seus filhos? Quem é que te faz sobressair? Todos nós vamos morrer, irmãos. Mais cedo ou mais tarde, se Deus não voltar antes. Assim como Jacó morre. Mas a promessa governa a história. Jacó vai dizer, eu vou morrer, me sepulta lá. Domingo que vem a gente vai ver isso melhor. Ele tomba, mas não a esperança do descendente de Judá que vai reinar. E essa esperança permeia as 12 tribos, até chegar o dia de Cristo Jesus nascer. E há uma esperança de que este que nasceu, um dia volta. Um dia volta. Talvez você tombe no meio da história, mas se a sua expectativa está no reinado dele, quando ele voltar, Jacó será ressuscitado, e todos aqueles que creram em Cristo, para viver plenamente naquilo que já desfrutam agora de um reinado, mas sim, de um reinado de forma completa. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar a Deus. Deus, obrigado porque, de fato, as tuas palavras, dirigidas através de Israel, foram palavras que nortearam as 12 tribos. Obrigado porque foi manifestado a tua glória na forma de conduzir a história. Foi manifestada a tua justiça, foi manifestada a tua misericórdia e foi manifestada a tua promessa. Nos faça, ó Deus, cuidar das habilidades que o Senhor nos dá. Nos faça termos responsabilidades com aquilo que o Senhor coloca diante de nós. Nos faça nos alegrarmos pelo fato de desfrutarmos da graça e nos faça crer que nós não estamos vivendo debaixo do governo de um qualquer. Estamos debaixo do governo do leão da tribo de Judá. Oramos no nome dele e no nome de Jesus. Amém.